tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Cadê vocês, meus queridos? Vamos que vamos. Cadê você, Cida, Éricazinha? Cadê todos os meus queridos e maravilhosos alunos? Vamos, queridos, aprender aqui um pouquinho mais sobre a educação tecnológica e midiática nessa disciplina maravilhosa. E hoje nós vamos falar da produção e o uso das mídias e da informação, meus queridos. Vamos lá, Isabá, fechar aqui para a gente focar no nosso objetivo da nossa aula, meus queridos. Professor Gilvan vai explicar um pouquinho aqui para vocês para compreender o papel das mídias e da informação na democracia. Nós vamos até falar um pouco o que é essa democracia, tá, gente? Nessa questão de um ponto importante, que nós vivemos num país democrático de direito. Que seria isso? De onde vem essa palavra democracia, esse papel? Refletir sobre o acesso eficiente e eficaz da informação. Artigo 5º, liberdade de expressão, liberdade de se expressar, liberdade de obter também informações, tá? A gente vai ver um pouquinho disso, meus queridos. Vamos focar aqui. Qual a importância e o compromisso da mídia com a sociedade? Gente, é inegável. A gente vive 24 horas ligados na mídia. E o papel da mídia, gente, é importante, principalmente para trazer informações, certo? E essas informações, ela vem de várias formas, meus queridos alunos. Professor, eu sou a professora Elisete, do Colégio Ovidio Nunes, de Sussuapara. Devido à pandemia, as escolas da cidade fecharam e, portanto, estou assistindo aula de casa. Não, tudo bem. Tranquilo, eu estou sabendo que algumas escolas do estado, certo, estão fechando e do município devido à questão do Covid. Não tem problema, tá? Não tem problema, professora Elisete. É importante que você está em casa segura, tá bom? Envie o link para os alunos. O link eu vou enviar aqui no grupo, tá, professora Elisete? Espera aí. Lá no grupo de WhatsApp fica mais fácil. Do YouTube. Aí eu envio. Só aguarde aí um momento. Eles vão assistir sim, tá? Do canal Educação. Muito obrigado, professora, por me avisar, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E tome devidos cuidados, tá bom? Só tomar bastante cuidado. Professora Fabiana, aí da escola Araújo Luz, certo? Meu boa tarde para você, professora. Espero também que esteja bem, ok? Então eu estou enviando aqui o link para nosso grupo de WhatsApp, certo? Estou enviando para ficar mais fácil. Pronto, enviado lá no grupo, ok? Então vamos lá, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos acompanhar aí pelo YouTube ao vivo. E vamos continuar. Aí o professor o Luzivan, tudo bem, Luzivan? Da unidade Cassiano Rocha. Estou falando aí a importância da mídia para a sociedade, tá? A mídia, pessoal, né? Repetindo aí para vocês, ela traz da melhor forma possível diversas informações, das variadas formas. Pode ser falada, pode ser escrita, pode ser televisionada, até feita pelas virtuais. Hoje nós temos muitos canais de comunicações que trazem diversas discussões. Porém, gente, essas discussões, elas podem forjar, ela pode trazer falsas informações, ou seja, pode forjar, ou também pode fortalecer o ponto de vista sobre aquilo que está sendo falado, certo? Ou seja, quando você olha para essa imagem aqui, ó, você vê a pessoa acessando as redes sociais, muitas vezes é para se informar. Mas o que está acontecendo nos dias atuais? As pessoas estão ficando cada vez mais, pessoal aí de São Julião, cada vez mais desinformadas. Não é informada, gente. Eu lhe garanto. A maioria de nós estamos ficando mais desinformados. Ou seja, gente,
a mídia, ela é essencial, repito, a mídia, ela é essencial para a manutenção de uma democracia. Aí eu pergunto para vocês, mas o que é essa democracia? Alguém sabe me responder? Professor, o que é esta democracia? Quando eu falo que o Brasil é um estado democrático, o que é um governo democrático? Alguém já leu isso em história? Já leu isso em geografia? Já leu governo democrático? Alguém, o que é um governo? O que é um governo democrático? Oi, Cidinha. Cidinha, eu abri uma pergunta. Meu boa tarde para você, minha queridíssima Cidinha. Eu estou falando da importância da mídia na construção e na manutenção de uma democracia, Cidinha. Porque assim, a mídia, ela tem um papel essencial, principalmente na questão de informar ou também forjar, ela pode manipular, certo? Algumas mídias, eu não estou aqui generalizando e nem apontando que tipo de emissoras ou que tipo de rede de televisão ou escrita, certo? Que possa estar forjando ou fortalecendo o ponto de vista. Aí eu pergunto para vocês, o que é uma democracia? O que é um governo democrático? Aí assim descreve, é o governo em que atende o direito do povo. Democracia é o direito do povo, segundo. Então, gente, é exatamente, quando eu vou criar as leis, quando eu vou criar as leis, quando eu vou colocar a construção de leis, de projetos, é voltado sim para o povo, como a forma a Cidinha colocou. Ou seja, gente, é um governo que o poder vem do povo. É o tipo de governo democrático, o poder é exercido pelo povo. Lá no artigo 1º da nossa Constituição Federal, ele fala assim: a República Federativa do Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, formando um Estado democrático de direito. Significa que todo o poder emana do povo. Lá no parágrafo único. Ou seja, como assim, professor? Você transfere, Cidinha, o seu poder de voto, de tomada de decisão, de tomada de decisão para alguém através do voto. E essas pessoas que estão lá no poder, exercendo o seu papel de tomada de decisão, é porque você colocou ele lá para tomar decisão por você. Ou seja, é o poder do povo. Então, toda tomada de decisão que ele colocar ou fizer lá esse governante, significa que são todos os cidadãos que estão tomando essa decisão. Ou seja, gente, é o regime que não tem apenas um único centro, mas é irradiada por todas as alas da sociedade. Então, governo do povo, pelo povo e para o povo. Democracia, como você colocou, é o governo do povo, pelo povo e para o povo, certo? Então, pessoal, democracia é um tipo de governo, é um regime, certo, político que traz na percepções sociológica, filosófica, até questão do próprio filósofos da época de século V a.C. já falava. É o melhor regime, pode-se dizer assim. É o melhor regime. Mas o que tem a ver democracia, Cidinha, com a mídia? Outra pergunta para vocês. O que tem a ver democracia com a mídia? Certo? Aí é importante a gente entender esses aspectos. Certo? Então nós temos que observar todas
estas questões, certo? Todas essas questões. Então, meus queridos alunos, vamos responder aí a pergunta do professor Gilvan. O que tem a ver democracia com as mídias? Alguém sabe me responder? O que tem a ver democracia com as mídias? Alguém sabe me responder? Alguém sabe me responder? Alguém? Alguém? A pergunta, vou repetir, Cidinha. O direito de expressão, né? Ok. Cidinha, o que tem a ver a democracia com a mídia? O que tem a ver a liberdade de expressão, direito de expressão, com a democracia? Aí a professora Esther respondeu. A liberdade de expressão é um atrelado que a mídia e a democracia junto. Não discordo, certo? Deu para entender, meus queridos? Vamos lá. Beleza, vocês estão tímidos hoje? Vamos lá. Gente, o que tem a ver? A democracia, lá, liberdade de expressão. Vocês já ouviram falar na Constituição Federal a liberdade de expressão, Cidinha? Liberdade de expressão. Você já ouviu falar? Que seria liberdade de expressão na nossa própria Constituição. Lá no artigo 220, fala assim: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando na Constituição Federal. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no nosso país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Artigo 5º da nossa Constituição Federal, certo? Dentro da nossa Constituição Federal, gente, ela fala sobre a questão da liberdade de expressão, que é importante, certo? Garante todos nós brasileiros a questão da liberdade de expressão. Ser a pessoa poder expressar seu pensamento e ser respeitada e sem ser reprimida. Correto, Cidinha. Então a mídia, ela traz esse contexto. Isso significa, gente, que eu tenho liberdade de expressão, Cidinha. Eu posso expressar meu pensamento, mas isso não significa que eu posso sair aí manipulando, certo? De forma velada tudo aquilo que é vinculado. Movimentar a massa social num determinado caminho. Ou seja, a Constituição Federal de 88, certo? É exatamente esse. No próprio artigo 5º da Constituição Federal, tá? Artigo 5º, Cidinha, da Constituição Federal. Então, eu tenho liberdade de expressão, porque no governo democrático, ele diz, dentro do governo democrático, eu tenho que ter essa liberdade. Porém, eu não posso sair manipulando e nem mentindo. E nem colocando fake news. Nesse contexto, gente, o papel real da mídia na sociedade, olha só, Cidinha, qual o papel real da mídia? Até que ponto devo atuar e quais são os seus limites em um Estado verdadeiramente democrático? Essa pergunta. Ela merece ser demonizada, como muitos fazem? Será, gente, que essa liberdade de expressão, esse papel real da mídia é demonizada?
As pessoas, os discursos de ódio. Ou seja, gente, deve ser visto como um instrumento essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito, mesmo com suas falhas. O que eu devo fazer, Cidinha? Eu devo restringir? Será que devemos restringir? Será que o governo deveria restringir mais essa liberdade de expressão? Que as pessoas devemos proibir, cancelar as redes sociais, como foi feito um tempo aí, que as redes sociais ficaram, parece que por 12 horas, né, desativadas, por questões de justiça. Não sei se vocês lembram, que a gente passou umas boas horas, certo? Vocês lembram? Então, meus queridos alunos, nós temos, meus queridos, todas estas questões, certo? Todas essas questões. Então, imagine aí, meus queridos. Imagine aí essas questões. Então, vocês estão observando, mas a mídia manipula muito. Perfeito, a mídia manipula muito. Mas como acabar, Cida? A gente só está apontando o problema. Quais são os limites em que nosso Estado Democrático de Direito ele tem que atuar? Qual o teu ponto de vista em relação a isso? Será que eles podem? Como é que a gente pode utilizar um instrumento, esse instrumento que a gente usa tanto, mídia, de uma maneira mais correta? O que nós deveríamos fazer, Cida? Começando por vocês, jovens. É necessário que as pessoas saibam que o fato é verdade. A mídia não deve manipular tanto. Ela não deve manipular. Como você coloca. Mas o que nós precisamos fazer para não haver tanta manipulação, tantas falhas? Como é que nós deveríamos atuar? Hein, meus queridos? Minha ponte é uma solução. Hein, meus queridos? Como é que nós poderíamos? Será que nós deveríamos fiscalizar mais? Por exemplo, a mídia é contra o governo. Isso é a opinião da Cida, tá, gente? Não é a opinião aqui do professor Gilvan. Então, é a opinião do aluno. Vou ler aqui. Por exemplo, se a mídia é contra o governo, ela não deve expor notícias falsas contra o governo. Opinião da Maria Aparecida Souza, conhecido como Cidinha. As pessoas devem manifestar os seus direitos. Professora coloca, observar a veracidade dos fatos antes de prosseguir. Exatamente, pode ser ver haver mais fiscalizações. E uma coisa que a professora colocou, veracidade dos fatos, certo? Não manipular a cabeça. O problema também, Cida e professora Elisete, a maioria dos jovens, a maioria, não estou generalizando, a maioria dos jovens tem preguiças de procurar fontes, estudar, porque assim, tudo que é colocado na mídia social, nas redes sociais, eles acreditam. A maioria dos jovens não acabam acreditando. Tudo que é colocado em um Instagram, tudo que é colocado no Facebook, tudo que é colocado no WhatsApp, uma notícia, fulano mata crianças e come a carne. Aí a pessoa acredita, eita, bora compartilhar. E começa a compartilhar aquelas linhas de transmissão. Olha, tem um cara aí, ó, acontece um dia desse, esse dia. E professora Elisete, uma pessoa mandou para mim a foto de uma pessoa dizendo que era do IBGE. A pessoa era do IBGE, dizendo que estava assaltando as casas das pessoas. E ele nem é do IBGE e nem estava assaltando. Só compartilharam as fotos. Entendeu? Na rede social, dizendo que era um assaltante, sendo que o cara era um cidadão. Entendeu? Então nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Certo? Nós temos isso.
Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Então é verdade, eu prefiro conferir tudo em canais que eu acredito, exatamente. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ter maior fiscalização. Então, gente, de acordo com o jornal Tribuna, a Tribuna, ele diz assim: a mídia, seja qual for, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do povo, de um povo. E, por seguinte, a humanidade, principalmente a função da socialização, dessa questão da socialização, a questão da informação, da democratização, do conhecimento, e ele tem um papel psicossocial. A importância do compromisso da mídia. Então, ele tem esse papel, certo? Ele tem esse papel. Então, vejamos bem, a mídia, gente, a mídia, diferentes mídias ou meios de comunicação deveriam assumir para si o papel fundamental de elevar o nível de informação e conhecimento da população, para tornar a população de maneira mais intelectual, mais desenvolvida, tecnicamente mais úteis. Aí eu pergunto, existe esse interesse de tornar a nossa população mais intelectualmente e tecnicamente mais úteis? Tem ou não, meus queridos? Deu para entender? Então, será... Olha a minha pergunta, professora Elisete Cidinha. Nós estamos tornando a população mais intelectual? Hein, meus queridos? Vamos lá? Alguma? Ok. Não. Ó, a professora disse que não. Ok. Muito bem. Não estão passando. Gente, é isso. Eu acredito que nós estamos tornando... Não estou falando de todas as mídias. Claro que tem mídias, tem sites, tem redes sociais, tem digitais influencers, pessoas que realmente têm um compromisso com o Estado Democrático de Direito, tem pessoas que realmente têm um compromisso de lidar com estas questões democráticas de direito, isso é verdade, entendeu? Eu não nego, mas também, gente, tem muita manipulação, e principalmente tornando a sociedade mais manipulada, certo? E deixando as pessoas menos intelectuais, mais manobras de massa, entendeu? Pessoas tecnicamente mais inúteis, ok? Porque assim, o que está acontecendo? Eu não sei se é o problema da rede social ou do comportamento do ser humano. Pode ser os dois. Isso tem que ser investigado, tem que ser discutido entre nós aqui. Mas a maioria de nós, professora Elisete, principalmente esses jovens do período que nasceram de 2001 para cá, de 2001, no anos 2000 para 2022, eles passam maior tempo conectados em redes sociais, em plataformas digitais. Eles não leram mais um livro do autor de Machado de Assis. Eu acredito que a maioria nem sabe quem foi Machado de Assis.
quem foi José de Alencar, quem foi Jorge Rego de Carvalho, Assis Brasil. Acredito que a maioria dos jovens não conhece essas literaturas clássicas. Por quê? O que eu tenho observado como professor, como pai, certo? Eu tenho observado, certo? E como tio, né, de 3 sobrinhos. E eu observo que a maioria não lê, não quer ler, não quer buscar outras fontes, não quer construir o senso crítico. Qual é a facilidade? Rede social. E essa brecha que os jovens estão dando é para que eu possa manipular muito mais fácil. Para mim fazer uma cabeça, se eu fosse uma mídia, certo? De uma mídia importante, para mim fazer uma cabeça de um jovem é mais fácil do que fazer de um adulto que nasceu antes de 2000. Porque eu não estou generalizando, lembrando, estou dizendo que a grande maioria dos jovens não gostam de ler. Sabe, a grande maioria não procura ser mais culturado. A maioria dos jovens estão se tornando desaculturados. Desaculturado, certo? A maioria dos jovens preferem a facilidade. 100% a zona de conforto. A zona de conforto é maravilhosa. Mas não procura ter o senso crítico. A preguiça. A maioria é assim. Aí o que, que vai acontecer? Qualquer coisa que o outro falar é verdade. Sem procurar as fontes científicas, às vezes. Então, gente, tem dentro desses meios de comunicação, antes, muito lento, a telegrafia foi o primeiro verdadeiro modelo. Antigamente, gente, como era a comunicação? Era feita através do rádio, a comunicação, telefonia, rádio, TV, a transmissão era TV a cabo, satélite. A internet veio, de repente, que é uma das maiores mídias do mundo, maior mídia do mundo, e aí começou a questão da manipulação. Houve, na década de 50, assim que foi lançada a TV, as pessoas ficavam deslumbradas pela TV, ficavam horas e horas. Segundo um estudo recente que eu fiz, né, na revista de psicologia, na revista internacional de psicologia, no curso lá da Universidade de Harvard, o que aconteceu, meus queridos? Eles mostraram que a gente passa de 12, 13, 14 horas em redes sociais. Vocês sabiam disso? A gente passa. Então, depois da internet, foi feita uma análise, gente. Os jovens passam mais tempo na internet. Foi feita uma análise do perfil socioeconômico, que os jovens de 18 a 24 anos são os que mais passam horas nas redes sociais. Sabe qual foi a média, professora Elisete? Foi de 5 horas. 5 horas. A média entre os jovens, os adolescentes, a média. Entendeu? Eles passam muito mais tempo nas redes sociais, segundo esses estudos. Entendeu? Então, pessoal, então se vocês imaginam aí, se eu passo 5 horas durante 154 dias, você passa 365 dias, quantas horas você passa? Então os jovens ficam 6 horas por dia em redes sociais. Diz o estudo que foi feito. Então, jovens e internet, gente. O Brasil, segundo esse estudo, Elisete, é o segundo país, segundo esse estudo, que mais passa tempo na internet. E o terceiro, que mais usa rede social. O Brasil. Certo? De acordo com esse estudo. Ou seja, gente, mais de
4,2 bilhões de pessoas utilizam as redes sociais pelo mundo, o que representa 53,6% da população mundial. E o Brasil está em terceiro, certo? O Brasil está em terceiro. O Brasil. Então os psicólogos, gente, os psicólogos alertam. 20% dos brasileiros não conseguem passar mais de 30 minutos. 20% dos brasileiros não ficam mais de 30 minutos sem celular. 20%. E esse está crescendo. Crescendo a questão de ansiedade, agressividade. Olha o que os psicólogos estão dizendo. Se você, meu querido, tem filho, tem neto, tem filho, tem neto, tem sobrinhos, fica um alerta, não do professor Gilvan, não é eu que estou dizendo. São os estudos da área da psicologia. São os estudos. Evitem deixar o seu filho, sobrinho, passar muito tempo na internet. Porque a maioria dos brasileiros não conseguem passar 30 minutos sem celular. 30 minutos, gente. Conectado. Certo? Então, o que está causando? Qual o mal que está causando, segundo o estudo na área da psicologia comportamental? Ansiedade, agressividade. Está acontecendo muito isso. Entendeu? Ansiedade tremenda e vários problemas psíquicos desses jovens. Então, a gente tem que já se controlar, Cauê. Saber quanto tempo você consegue passar. Sávio coloca assim, eu consigo passar uns 3 dias sem celular. Olha aí, Sávio. Sabe o que significa isso? Que você está dizendo? Significa que você tem controle emocional. Significa, Sávio, que realmente você não é uma pessoa viciada. O vício em rede social é igual droga, gente. Igualzinho. Entendeu? E a gente, como a professora Elisete colocou, vendo besteiras. E essas besteiras que não agregam nada ao conhecimento, vai deixando você mais desaculturado. Desaculturado. Muita besteira o dia todo. Entendeu? Cauê Mendes coloca assim, eu também não uso muito. Graças a Deus. Gente, que bom. Eu fico feliz em saber disso. No início, quando começou as redes sociais, Facebook, por exemplo, eu passava muitas horas. Orkut, que era novidade para mim na época. Aí, eu passei a controlar o uso, né? Não a internet me controlar. O que você está colocando, Cauê e Sávio, significa que vocês são pessoas que conseguem controlar o comportamento de vocês. Pessoal de São Julião, algum depoimento de algum aluno de Juazeiro do Piauí em relação ao controle emocional para mexer, para ficar sem celular? Você consegue passar quantos dias sem celular? Certo? A mídia, gente, a mídia ela tem um papel importante na democracia, na construção dessa democracia. Ou seja, essa nova geração de comunicação constitui um ponto de disputa lógica, certo? Da sociedade civil, as pessoas já ficam interligadas. Por isso que é importante a democratização desses meios, que para não fazer com que vocês se tornem uma massa de manobra, certo? Ou seja, vocês fiquem de maneira não intelectual. O caso da China, a maioria dos países islâmicos são exemplos desse expediente. Vocês sabem, né, que a China e a maioria dos países islâmicos, nós somos controlados. A mídia, toda a mídia na China é controlada, gente. Toda a mídia é controlada. Pessoal de Juazeiro, os alunos aqui não usam muito, não, professor. A internet aqui é rara. Somos ilhados. Que é isso? Juazeiro do Piauí, tão pertinho aqui de nós. Cidade da Cachoeira, aí tem muita cachoeira, né, pessoal de Juazeiro? Fui para uma Cachoeira das Arraias, é aí perto, é? Entre Castelo e Juazeiro, eu não lembro bem. Cachoeira das Arraias, que eu acho que eu já fui aí agora no Carnaval, muito bom. Aí não é ilha, gente, é uma cidade boa. Certo, mas isso é bom, não vou mentir para vocês não. Então realmente vocês vivem, viu, pessoal de Juazeiro? Vocês vivem. Vocês não vivem no mundo aleatório, certo? Vocês vivem no mundo bom, certo? Isso aí é interessante, certo? Interessante vocês construírem isso, certo?
para que a gente possa entender entender que vocês são pessoas que vão desenvolver cultura. Então, meus queridos, estão conseguindo compreender? Deu para entender, meus queridos? Ou não? Hein, Caroline? Conseguiram entender? Eu li uma notícia, Cauê Mendes colocou. Eu li uma notícia que dizia que na China é proibido falar mal do presidente. Isso é verdade. Lá, sabe por quê, Cauê? Vou te explicar o porquê. Lá na China não pode ter a questão. As redes sociais elas são monitoradas, certo? As redes sociais, certo? As redes sociais da China é diferente de todos os outros lugares, tá? As redes sociais bloqueadas na China, por exemplo, o Google, o WhatsApp, o YouTube, Instagram, o Twitter. Vocês sabiam que tudo isso é bloqueado? Vocês sabiam que no Google, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o Twitter, tudo isso é bloqueado no governo chinês. Só que ao mesmo tempo, Pequim mantém exércitos de robôs, né, de bots, dedicados a fazer propaganda oficial disfarçada, mundo afora. É a maior população do mundo, em termos de 1 bilhão de usuários lá, eu tenho 1 bilhão de usuários. Ou seja, 71% dos chineses têm acesso à internet. Certo? Então, gente, sites são bloqueados lá. Então, aí eles pegam e fazem os próprios sites deles, entendeu? Conectado. Então, China, ela inicia uma ofensiva contra as suas próprias versões. Certo? Então, ela acaba criando suas próprias versões. Então, lá você não pode mandar algo íntimo, sabe, para sua namorada que lá o governo vai ver. Entendeu? O governo vai ver. Tudo lá é bloqueado. Tudo lá é monitorado. Tudo. Então você não pode nem falar mal do governo, você não pode. Não, você é preso. Certo? Nem fazer manifestação na rua. Entendeu? A China, ela tem isso, tá, gente? Isso aí é o governo deles. Certo? É a forma. Então, o governo chinês, ele atua que a internet não seja uma plataforma para propagação de discursos políticos, de opositores. De quebra, a ausência desses aplicativos estrangeiros também incentiva o desenvolvimento e a adoção de alternativas mais nacionalizadas, tá, gente? Então a China, ela tem isso, certo? Ela monitora tudo. Todos os domínios são bloqueados na China, gente, todos. Nesse negócio de Netflix, Telegram, WhatsApp, isso aí não, é outras coisas que eles usam lá. Entendeu? É outras coisas. Então o TikTok internacional também é barrado. Só funciona a versão deles chinesas. Entendeu? Até a quantidade de filhos lá é monitorado pelo governo, para tu ter ideia. Entendeu? A quantidade de filhos. O Twitter é um caso particular. Também é outro que é bloqueado na China. Eles têm os próprios redes sociais deles, tá? Eles têm as próprias redes sociais deles. Então, gente, é a maior população do mundo. O objetivo não é apenas esconder fatos, né, algum tipo desse governo, mas é desorientar a própria democracia, certo? Tá dando sono? Tá com sono todo, dormir 2 horas da manhã, dormir mal, 2, 3 horas da manhã, sabe? 2 a 3 horas da manhã e acordei 6. Aí eu tô aqui só o pau da placa, viu, sabe? Boa tarde, Caroline Soares. Então, o professor que tá aqui só o corpo. Entendeu? A alma não tem mais, assim, porque eu tô morto, sabe? Dormi mal, cara. Tem aquela noite mal dormida? Pois é, campeão. Eu peço até desculpa aí. Abrindo a boca aqui. Então, meus queridos, ó. O objetivo não é apenas obscurecer. Não quer sair o nome, ó. Pra tu ver como o professor tá com sono. O nome se enrola.
Então, gente, tem essa questão, tá? A China e países também islâmicos. Tem esse negócio de rede social, não. Nós estamos no paraíso. Viu, meu querido? Nós estamos no paraíso. Pra você ter ideia. Eu não sei se existe outros países que nem que manipula, que proíba redes sociais, certo? Que proíba redes sociais, eu não sei. Depois eu vou pesquisar. José Zabate, se tiver algum outro país que proíbe o uso de rede social, meu querido, você pode contribuir aqui conosco, meu querido diretor. Coreia. Ah, beleza. Olha, ele me lembrou aqui, o meu diretor. Coreia do Norte também é desse jeito, viu? Sabe? Coreia do Norte. Também, meu querido, lá tudo é controlado. Pior do que a China, tá, gente? Tudo é controlado. Então são governos que não têm democracia. Entendeu? A Rússia também é, gente. Tem muita coisa lá que tem alguns países que proíbem esse tipo de uso, certo? Nós somos vigiados 24 horas. Recente revolução digital, gente, coloca em xeque a própria definição dos meios de comunicação. As próprias meios de comunicação estão se reestruturando, gente. Até as formas de propaganda, gente, é diferente. Se você for observar antigamente, eu acredito, eu não sei, pode ser impressão minha. As propagandas das TVs, acho que estão sumindo. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Propaganda das TVs estão sumindo. E eu acho que ninguém assiste. Eu não sei se vocês prestam atenção. Propagandas que depois que você assiste ali um futebol, gosta de futebol, sabe? Aí tu tá assistindo ali a tua bolinha, aí na hora do intervalo passa muito propaganda, tu fica ali no pé da TV assistindo. Ou tu presta atenção naquelas propagandas que os jogadores estão vestindo, tá sendo patrocinados. Entendeu? Ó, pronto, sabe, diz que gosta de bola. Então tá lá. Aí passam as propagandas e eu acho que ninguém presta atenção. Eu não sei, eu quando tá nas propagandas, sabe? Eu faço é mudar, cara. Eu faço é mudar a questão do passo pro outro canal. Eu não tenho muita paciência. Até a propaganda no YouTube, as propagandas no YouTube eu pulo. Eu não gosto daquelas propagandas. Então as pessoas, a forma de reestruturar a comunicação, de convencer o cliente hoje em dia é muito mais difícil. Eles não têm muita paciência que possa estar chamando a atenção dele. Rapaz, quando aparece uma propaganda, eu faço é sair, tomar água e espero começar de novo o jogo, ó, tá vendo? É interessante demais. Interessante demais essas questões. Entendeu? Então eu penso que isso é o nosso comportamento. Então as empresas elas têm que fazer, as mídias, elas têm que fazer a reestruturação disso. Cara, como é que eu vou conseguir vender como é que eu vou conseguir trazer, certo? Entendeu? Como é que eu faço isso? Entendeu? Então comum, é muito comum a gente imaginar essas questões de reestruturação, Terezinha. Então, a maioria de vocês não tem paciência de assistir propaganda. Tenho certeza disso. Entendeu? Eu vejo e acompanho muitos alunos. Acompanho muitos alunos e vejo essas questões. A falta de paciência de vocês é grande, gente, não é pequena não. É grande. Muito comum. Então nós temos que ver as questões. Deu para entender, meus queridos? Digamos que é muito chato, professor. O professor João Paulo França, meu queridíssimo, está sentindo sua falta. Certo? Muito bem. Correto. Exatamente. Muito chato, tem umas propagandas. Aí o que está acontecendo, professor João Paulo? Aí nós estamos utilizando quem? Os digitais influencers.
Os caras fazem uma propaganda de uma maneira mais engraçada, mais atraente. O papel da mídia hoje, de passar a questão de informação, de venda, gerenciar o espaço, certo? Um espaço que é utopicamente democrático, eles estão fazendo de outra forma. Pode ver como os digitais influencers. Por exemplo, o Tiro Lipa, ele chega e fala: olha, gente, vou comer um cuscuz? Vamos comer um cuscuz? Aí ele fica falando a brincadeira lá, ele vai preparar o cuscuz e come. Aí eu digo: gente, que cuscuz maravilhoso. Aí ele começa a fazer uma brincadeira, chamar atenção, faz um stories. Entendeu? É diferente. Quando eu tô no YouTube ouvindo Maria... Aí também muito massa, sabe? Eu gostei do gosto musical, tá muito massa. Aparece um no seu já faço e aperto para mudar, exatamente. Já nas redes sociais, sabe? Por exemplo, Instagram, quando tu acompanha um digital influencer, tu não pula, tu escuta, porque tu tem afinidade com aquele cara. Aí eu acompanho não sei quem. Por exemplo, eu sigo o Leonardo, sou fã do Leonardo, sou fã do Eduardo Costa, eu sou fã do Gustavo Lima. Aí o Gustavo Lima aparece lá e faz uma propaganda engraçada, entendeu? Alô, meus credores! Não me cobre esse mês, não sei o que. Tá, e tu acha engraçada a piadinha que ele fez lá. Só que ele fez uma propaganda, certo? Sobre crédito. Sobre o SPC, alguma coisa. Aí você não vê, embutida. Então os meios de comunicação de massa, gente, hoje, como jornais, rádio, TV, vivem num processo dicotômico em relação entre o emissor e receptor. Porque a internet digital, gente, ao mesmo tempo comporta individualização e democratização da comunicação. A interação permite novos meios, por sua vez afeta os meios de comunicação. Então o meio de comunicação em massa está mudando. As pessoas estão enxergando a TV, a rádio de outra forma. Os jornais, aqueles jornais impressos, ainda tem, mas tem os jornais digitais. Só que o que está acontecendo? Por exemplo, a Meu Norte, o vendedor ele tem que vender propagandas nas redes sociais deles, nos sites, nos blogs, nos digitais influencers. Ainda existe eu contratar propaganda pela rádio. Eu mesmo, eu fui fazer a higienização dos bancos do meu carro através de uma propaganda da rádio. Eu indo para casa, ouvindo a Meu Norte, eu vi eles fazendo a propaganda. Aí acontece. Mas nem todo mundo escuta. Nem todo mundo. Nem todo mundo escuta. Quando tu vai assistir qualquer programa de TV, jornalístico, investigativo, eles fazem umas propagandas lá. Aquele Siqueira, que é um digital influencer, Beto Rego, essas coisas, entendeu? Eles fazem as propagandas deles lá. A importância e o compromisso da mídia com a sociedade é tão grande, gente, que ele consegue te convencer até um determinado certo produto, se é bom ou não. Certo? Se é bom ou não. Ele consegue te convencer quando uma pessoa é boa ou não. Entendeu? Porque às vezes as pessoas não escutam os dois lados da moeda. Os dois lados. Só escutam um lado. Ah, será que é verdade? O que está acontecendo com fulano? Ah, não é. Eita. Será que é verdade que fulano traiu mesmo? Ele tinha terminado. Nem traiu. Aí as pessoas pegam e colocam uma forma diferente dentro da mídia. Entendeu? É diferente, gente. Hoje a forma é totalmente diferente de cada um. Certo? Aí para você ter ideia, são diferentes a forma de atuar, de chegar para tentar convencer a pessoa. Conseguiram compreender? Conseguiram? Deu para entender?
Ou não, meus queridos? Então, hoje em dia, essa interação é totalmente diferente. Essa interação a gente tem que estar ligado. Então, a internet é um caso à parte. Mas meios de comunicação tradicionais, ancorados principalmente na lógica do mercado. A lógica do mercado, gente, ó. Com raras e horrorosas exceções. Tem se preocupado muito pouco com efeito, compromisso e desenvolvimento da sociedade. Sabiam, professora Elisete, que a maioria das redes sociais, elas têm se preocupado menos com o desenvolvimento da sociedade? Tem se preocupado mais em ganhar dinheiro, 100%. Eu não estou nem aí. Por exemplo, a televisão deixou de oportunizar senso crítico há muito, muito, muito tempo. Sem um painel de frivolidades, amenidades, alienação, divertimento. Não servindo para divulgar nada que implique em pensar. Eles não estão nem aí, ó. O que o povo gosta? Mas, ó, eu não culpo 100% da mídia. Agora, isso aqui é opinião minha, tá? Vocês poderão concordar ou discordar. A opinião do professor Gilvan. Meu senso crítico. A mídia, ela só está acompanhando quando ela não produz mais senso crítico das pessoas, é porque ela enxerga nessa nova geração o que eles realmente querem. Porque assim, a mídia ela vai acompanhar o que realmente a população quer. Como a maioria querem, por exemplo, músicas sem sentidos, só batidão, eu vou produzir. Então o Spotify vai produzir músicas sem sentido, sem letra, sem poesia, certo? Sem melodia, sem uma verdadeira, né, criação de senso crítico. Então eu acredito que nós, como população em geral, eu me incluo, nós somos culpados por esse comportamento também, tá? Não coloco 100%. Então a internet, pessoal, é um meio de comunicação que ela tem um verdadeiro compromisso no desenvolvimento da sociedade, mas que está deixando isso de lado. O compromisso da mídia com a sociedade está deixando, na maioria, não estou generalizando. Quem vai analisar se uma rede social ou uma mídia social tem compromisso com a sociedade é vocês. Eu não posso apontar aqui quem é o A, quem é o B que não tem compromisso. Vocês têm que observar. Ah, eu vou assistir a TV GD Gilvan. Eu vou assistir. Eu vou assistir a GD não sei o quê. Aí eu pego e conto 1000 mentiras e você acaba acreditando. Eu acabo contando várias versões, acabo manipulando os fatos. Por exemplo, aquele mendigo que ficou com aquela moça lá, Elisete. A mídia caiu logo em cima e disse assim, olha, tu quer ter uma repercussão e ganhar muito dinheiro, fala assim da mulher. Porque assim que ele deu a primeira entrevista, ele falou bem. Ele não agrediu a mulher de maneira alguma, ele não colocou a mulher abaixo da merda de gato, ele não voltou no primeira entrevista, sabe? Na primeira entrevista. Aí veio pessoa e disseram assim, olha, cara, tu não vai ter audiência. Tu não vai ficar famoso se tu for bonzinho. Fala assim. Manipularam ele e disseram para ele falar daquele jeito para ele ficar famoso. E o cara ficou famoso. O cara ficou famoso. E ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque ele tinha que fazer com que aquelas informações se tornassem mais, como é que chama? Chamasse mais atenção. Certo? Chamasse mais atenção. Seja de maneira positiva ou negativa. Seja o que refletir, cara, tu vai ficar famoso. O professor Elisete disse assim, por isso que ficamos sem opção de uma boa música, sem TV, ou seja, sem jornais. Exatamente, estamos sem opções.
Mas isso é culpa de quem, sabe? Culpa do nosso comportamento, cara. Principalmente a geração... Eu não tô culpando só a geração milênio. Porque a geração milênio são formados por quem? Por uma geração X e Y. Os nossos pais que passaram esse tipo de comportamento. Porque o temperamento, o caráter, a personalidade, ela vem. Hoje, principalmente, os jornais são muito... Eita, cara, tu pegou a palavra correta, professor João Paulo. Exatamente, tetenciosos, não dá para acreditar por completo, exatamente. É isso, por quê? Porque eu só vou ter engajamento, professor João Paulo, se eu manipular um pouco. Se eu colocar algo mais forte nas palavras. Então, aquele caso que repercutiu de maneira louca, professor João Paulo, que eu fiquei assustado, certo? Eu fiquei até assustado com aquela situação. Eu fiquei, não vou mentir. Mas os jornais, a mídia, elas têm esse papel. Por isso que está faltando um compromisso da mídia com a sociedade. Não todas. Repito, não é todas as mídias que não têm um compromisso em relação com a sociedade. Um compromisso da mídia com a sociedade. Não é todas. Friso isso aí, tá bom, pessoal? Então, meus queridos, não saia daí, que a gente volta já já com muito mais assuntos sobre essa questão da importância e do compromisso da mídia com a sociedade. Tá bom, meus queridos? Até já!